Você que vai fazer a redação do exame de seleção do IFRN não pode deixar de se preocupar com o bom uso das palavras, períodos e parágrafos no seu texto. O sucesso da sua argumentação no artigo de opinião vai depender muito da ligação entre as suas ideias. A coesão e a coerência têm um peso significativo na nota da sua redação. Quer saber como isso tudo funciona? Fique aqui e verá. Vamos juntos? Salve, gente! Você está no canal PREP. Aqui nós só tratamos de exame de seleção do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Você vai concorrer a uma das vagas, está no lugar certo. É sempre bom lembrar que os assuntos aqui abordados têm como foco as provas de português e redação do IFRN. Portanto, evitaremos falar de particularidades ou exceções. Aqui, nós vamos direto ao que interessa. A sua nota na redação será maior ou menor, dependendo da sua preocupação com a coesão e a coerência do seu texto. Iniciamos falando da importância da coesão textual. Coesão significa conexão, ligação. Ela é a responsável por estabelecer as relações de sentido no texto, ou seja, fazer uma boa ligação entre as palavras e entre as sentenças. Essa ligação vai permitir a amarração das ideias. Em várias situações, precisamos recorrer aos chamados mecanismos de coesão para a construção das ideias, pois o bom texto exige uma ligação harmônica entre elas. A coesão tem um papel tão significativo no seu texto que até uma vírgula colocada no lugar errado ou um conectivo mal empregado compromete a coesão no texto e, consequentemente, a sua compreensão. Não se esqueça disto quando estiver escrevendo. A coesão textual está relacionada com os componentes da superfície do texto, ou seja, as palavras e frases que compõem um texto estão ali, à sua frente. Esses componentes devem estar conectados entre si. Coesão e compreensão estão interligadas. Então, a coesão está ligada aos elementos físicos presentes no texto. Quando você escreve observando os mecanismos de coesão, evita erros que prejudicam a construção de sentidos do texto. São mecanismos gramaticais conhecidos como elos coesivos ou palavras de transição. São encontrados com frequência no texto com a função de ligar as ideias. Há uma variedade deles: uma conjunção, um pronome, uma preposição, um advérbio, uma locução adverbial e até mesmo um sinônimo. Também preciso lhe dizer que um texto não precisa necessariamente estar repleto de conectivos para ser perfeitamente compreensível e ter coesão. Serão necessários, sim, quando o escritor precisa fazer referências, precisa evitar repetições e construir períodos mais extensos. Lembre-se sempre de que uma ideia deve se conectar à outra de forma harmônica. Um texto bem redigido não deve ter ideias soltas, isoladas. Assim, a coesão textual estará presente ali. A conjunção passa a ser um elo coesivo de grande importância no momento em que o escritor procura ligar ideias e criar relações entre os períodos. Por isso, você precisa conhecer algumas conjunções para saber usá-las adequadamente. Veja, eles fizeram o projeto, porém nada foi realizado. A função importante do conectivo nesta frase é dar sequência ao texto.
ela dá um sentido específico às ideias apresentadas. Aqui veremos um recurso muito usado para a coesão do texto. É a utilização de palavras que possuem sentido aproximado. Os sinônimos e as estruturas alternativas exercem um papel crucial nesse momento. Usando esses mecanismos, você vai evitar repetições desnecessárias para transmitir a mesma ideia. Veja, nossa escola não oferece as condições mínimas de estudo. A instituição está caindo aos pedaços. Veja que o termo em destaque dá mais fluidez, sem comprometer a compreensão. Mais um exemplo. Minha irmã já saiu de casa. Ela está fazendo um curso de português. Aqui, o termo ela evita a repetição desnecessária do termo minha irmã. Mais um exemplo. Nossa esperança é esta: Deus está no controle de tudo. O termo esta antecipa a informação que vai aparecer a seguir. Os termos em destaque nos 3 exemplos anteriores foram usados sem alterar a dinâmica das frases. A coerência textual diz respeito ao encadeamento lógico das frases e orações, articulando as ideias de forma harmônica para construir um texto claro e compreensível. Havendo coerência, o texto possuirá um sentido lógico, de modo que o leitor consiga compreender a ideia transmitida. A coerência textual não está na superfície do texto, ela está na articulação externa e mais profunda da mensagem, pois tem a ver com as ideias e não com os elementos ali físicos ou gramaticais do texto. Ela transcende tudo isso, pois vai além do que está escrito. É um componente indispensável para a compreensão, pois permite que as ideias sejam entendidas sem empecilhos, e aí torna-se uma leitura coerente e lógica. Agora, se deseja evitar que o seu texto seja incoerente, siga estes 3 conselhos. Evite as contradições, que são ideias em contrário do que já foi afirmado. Exemplo: se você se posiciona a favor do ensino à distância, não deve defender a construção de mais escolas, pois aí há um prejuízo do processo de comunicação, porque não há um caminho de raciocínio lógico. Assim, o entendimento da leitura é afetado. Não seja redundante quando você passa a repetir ideias idênticas, mesmo que usando palavras diferentes. Seu texto toma a forma circular e não sai do lugar. É bastante comum vermos um parágrafo dando voltas em torno de uma mesma ideia, sem acrescentar muito. O resultado é a falta de informatividade. O texto carece de profundidade nesse caso, e esse detalhe é exigido pela banca do IF. Evite informações irrelevantes. Todas as ideias do texto devem estar relacionadas entre si, porque se o texto ficar fragmentado, sem que haja um encadeamento entre as ideias, fica a sensação de que você está mudando de assunto bruscamente. Vamos fazer um confronto entre esses 2 elementos. A coesão diz respeito à conexão entre as partes do texto por meio dos elos coesivos. E a coerência refere-se à relação lógica das ideias no texto. A coesão tem a ver com os elementos estruturais do texto, e a coerência tem relação com o contexto. Um texto pode ser coeso, mas não coerente. Veja,
Não gosto de ir à praia porque fica distante do litoral. Aqui, o elo de coesão foi bem empregado, dando a ideia de explicação. No entanto, há uma incoerência do ponto de vista geográfico. Nesta outra frase, você vai perceber que o texto é coerente, mas poderia ganhar elementos de coesão. Veja, viajei no verão, aproveitei a praia, fazia bastante calor, tomei muito líquido. Aqui as conjunções e mas poderiam ser usadas para fazer a conexão entre as frases. Inscreva-se no nosso canal para ser avisado sobre outros vídeos. Seu comentário também é muito importante para nós. Prestigie-nos com a sua curtida, pois fazemos esse trabalho dedicado a você. Compartilhe os vídeos com seus amigos que também vão fazer a seleção do IFRN. Aqui você vai ter vídeos durante todo o ano sobre gramática, compreensão textual e redação. Escrever textos coesos e coerentes é um desafio para qualquer estudante, mas você já sabe que a prática aperfeiçoa a técnica. Portanto, a dica é: escreva mais para que as suas habilidades sejam desenvolvidas e seus textos ganhem mais qualidade. Vamos concluir o nosso assunto com 4 dicas de ouro. Quanto mais você tiver consciência do que está escrevendo, mais facilidade terá durante o seu processo de criação. Prefira a ordem direta das suas frases, se não se sentir seguro para construir na ordem indireta. Construa frases curtas. Os períodos longos demais exigem que você use conectivos ou vírgulas. E o perigo mora aí. É possível se perder nas próprias ideias e produzir um texto sem coesão. Fazer rascunho reduz consideravelmente as possibilidades de erro. Que este vídeo tenha ajudado a entender a importância da coesão e da coerência para a sua redação, contribuindo assim para a sua aprovação. Estamos torcendo para o seu crescimento. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.